Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Joey Camber, aliás, estava sentado com Gary Pever nas cadeiras bambas que pontilhavam o decadente quintal do vizinho. Sob as estrelas, bebiam martinis de vodka em copos de McDonald's. Vagalumes piscavam na escuridão, e as madressilvas pendentes na cerca da casa enchiam a noite quente com seu perfume pesado, doce demais. Cujo costumava ficar ali também, correndo atrás dos vagalumes, latindo sem parar, divertindo os dois. Porém, naquela noite se limitou a ficar deitado entre ambos, com o focinho entre as patas. Os homens pensaram que ele estivesse dormindo, mas não estava. Simplesmente estava ali deitado, sentindo a dor que preenchia cada parte do corpo e deixava a cabeça zunindo. Estava cada vez mais difícil pensar no que iria acontecer em seguida em sua vida simples de cachorro. Alguma coisa tomara o lugar do instinto. Quando dormia, os sonhos eram de uma clareza incomum e desagradável. Em um deles, Cujo atacara o menino, rasgando aquela garganta e arrancando as entranhas em tépidos pedaços. Acordou tremendo e ganindo. Estava sempre com sede, mas já tinha começado a evitar a vasilha com água. Quando bebia, a água tinha gosto de palha de aço e dava dor nos dentes. Além disso, causava espasmos de dor nos olhos. Agora ele estava ali, deitado no gramado, sem se importar com os vagalumes e tudo mais. A voz dos homens era ruído sem importância vindo de algum lugar acima dele. Nada significava quando comparado a seu crescente sofrimento. Boston? Zombou Gary Pever, caindo na gargalhada. Boston? Que merda você pretende fazer em Boston? E por que acha que eu tenho dinheiro para ir junto? Acho que não consigo nem chegar a Nord enquanto meu cheque não compensar. Vai tomar no cu. Você está nadando em dinheiro. Retrucou Joey, já que estava ficando muito bêbado. É só tirar um pouco da grana que está dentro do seu colchão. Lá só tem pulga e percevejo, disse Gary, caindo de novo na gargalhada. Está cheio de insetos e estou cagando para isso. Vamos tomar outra? Joey estendeu o copo. Gary tinha tudo o que era necessário ao lado da cadeira. Preparou o drink com a prática, a habilidade e a firmeza características de um bêbado inveterado. Boston, disse novamente, entregando o drink a Joey. Em seguida perguntou com malícia. Vai curtir a vida, Joey? Gary era o único homem em Castle Rock, talvez no mundo inteiro, que conseguiria chamar o outro de Joey sem se meter em encrenca. Tá querendo uma comida diferente? Não sabia que você tinha ido a algum lugar mais longe que Portsmouth. Já fui a Boston umas 2 ou 3 vezes. É melhor ficar esperto, seu pervertido, ou atiço meu cachorro contra você. Você não conseguiria atiçar esse cachorro contra um negão enlouquecido com uma navalha em cada mão. Retrucou Gary, abaixando-se para fazer um carinho rápido no pelo de Cujo. O que sua patroa está achando disso? Ela não sabe que nós vamos. Nem precisa saber. É mesmo? Ela vai levar o menino até Connecticut para visitar a irmã e aquele imbecil do marido dela. Vai ficar fora uma semana. Ela ganhou uma grana na loteria. Não tem problema eu contar isso para você, até porque eles divulgam todos os vencedores na rádio. Está tudo no formulário de solicitação de prêmio que ela assinou. A patroa ganhou uma grana na loteria? Que beleza! Quanto? 5.000. Gary assobiou. Cujo balançou as orelhas, desconfortável com o som. Joey disse a Gary que Charity contara a novidade durante o jantar, sem mencionar a discussão e dando a entender que fora uma troca justa proposta por ele. O menino passaria uma semana em Connecticut com a mãe, depois outra com ele, em Moserhead no outono. E você vai a Boston gastar uma parte do prêmio, não é, seu cachorro? Brincou Gary, dando um tapinha no ombro de Joey e rindo. Você não perde tempo, não é? Por que perderia? Você sabe quando foi a última vez em que tive um dia de folga? Eu não sei, nem consigo lembrar, mas tenho mais tempo livre esta semana. Pensei que ia levar 1 dia e meio para tirar o motor da colheitadeira do Rich do lugar, consertar uma válvula e coisa e tal, mas com um guincho não vou levar mais que 4 horas. Vou pedir para ele trazer a máquina amanhã e fazer o serviço à tarde. Também preciso consertar uma transmissão,
mas é só o carro de um professor da pré-escola. Posso deixar para entregar depois. Tem outros pedidos no mesmo pé. Posso ligar para todos e dizer que vou tirar uns dias de férias. O que você pretende fazer em Boston? Acho que vou ver um dos jogos da bosta do Boston Red Sox no estado de Fenway. De lá, sigo para Washington Street, a zona de combate. Você está querendo sacanagem, eu sabia. Gary caiu na gargalhada e deu um tapa na perna. Vai assistir a um daqueles shows de strip e depois arrumar uma gonorreia. Não vai ser tão divertido se eu for sozinho. Bom, acho que posso ir junto se você estiver disposto a me adiantar uma parte desse dinheiro até que meu cheque compense. Posso fazer isso, concordou Joey. Gary era um bêbado, mas levava suas dívidas muito a sério. Já tem uns 4 anos que eu não sei o que é mulher, disse Gary relembrando. Perdi parte da fábrica de esperma na França. A que sobrou, às vezes funciona, às vezes não. Vai ser divertido descobrir se eu ainda tenho alguma lenha para queimar. Isso aí, grunhiu Joey. Já estava tropeçando nas palavras e os ouvidos tinham começado a zunir. E não se esqueça do beisebol. Sabe quando foi a última vez em que estive no Fenway? Quando? 68, respondeu Joey, inclinando-se para a frente e cutucando o braço de Gary a cada sílaba para enfatizar bem. Derramou grande parte do drink enquanto fazia isso. Antes do meu filho nascer. Os caras jogaram contra o Detroit Tigers e perderam de 6-4, aqueles imbecis. Norman Cash conseguiu um home run quase no fim do jogo. E quando você está pensando em sair? Segunda-feira à tarde, lá pelas 3. Acho que minha mulher e o menino vão viajar de manhã cedo. Vou levar os dois até a rodoviária, em Portland. Assim fico livre o resto da manhã e metade da tarde e cuido do que for preciso. Vai de carro ou de caminhão? De carro. Os olhos de Gary ficaram leves e sonhadores em meio à escuridão. Bebida, beisebol e buceta, disse ele, ajeitando-se na cadeira. Estou cagando para tudo isso. Vamos? Vamos. Joey deixou escapar um grito de empolgação e os dois caíram na risada. Nenhum deles percebeu que a cabeça de Cujo se erguera das patas com o som e que ele estava rosnando bem baixinho. A manhã de segunda-feira surgiu em tons de pérola e cinza escuro. A névoa estava tão densa que Brett Camber não conseguia ver da janela do quarto o carvalho que ficava no quintal lateral, a menos de 30 metros. O resto da casa ainda cochilava, mas Brett já tinha dormido o suficiente. Ia fazer uma viagem, e cada parte de seu ser vibrava com a novidade. Só ele e a mãe. Brett sentia que seria uma viagem muito legal e, no fundo, bem lá no fundo, além de qualquer pensamento consciente, estava feliz porque o pai não iria junto. Estaria livre para ser ele mesmo. Não teria que tentar ficar à altura de algum ideal misterioso de masculinidade que seu pai tinha alcançado, mas que ele nem sequer tinha começado a compreender. Sentia-se muito bem, incrivelmente bem e incrivelmente vivo. Teve pena de todos que não estivessem saindo para viajar naquela linda e enevoada manhã, que em breve se tornaria mais um dia escaldante, assim que o nevoeiro baixasse. Pretendia se sentar no assento da janela e acompanhar cada quilômetro percorrido pelo ônibus no caminho entre o terminal da Greyhound, na Spring Street, e Stratford. Brad havia demorado muito tempo para pegar no sono na noite anterior e, ainda assim, ali estava ele, desperto, antes das 5 da manhã. Também, se ficasse mais um instante na cama, acabaria explodindo ou coisa assim. Com muito cuidado para não fazer barulho, ele vestiu a calça jeans, a camiseta do Cougars de Castle Rock, as meias brancas esportivas e o Keds. Depois desceu e preparou uma tigela de Cocoa Bears. Tentou comer quietinho, mas sabia que o barulho do cereal que ouvia dentro da cabeça reverberava por toda a casa. Ouviu o pai resmungar e se virar na cama de casal que dividia com a mãe no segundo andar. As molas rangeram. Brett congelou. Depois de um instante de ponderação, levou a segunda tigela de Cocoa Bears para a varanda dos fundos, tomando cuidado de não bater a porta telada. Os cheiros do verão ficavam mais acentuados em meio ao denso nevoeiro, e o ar já estava esquentando. A leste,
Logo acima do manto indistinto que marcava um cinturão de pinheiros no fim do pasto, dava para ver o sol. Era tão pequeno e prateado quanto a lua cheia bem alta no céu. Mesmo naquele momento, a umidade era algo espesso, pesado e silencioso. O nevoeiro se dissiparia por volta das 8 ou 9 horas, mas a umidade permaneceria. Agora, porém, tudo o que via era um mundo misterioso e branco, e Brett estava tomado pelas alegrias secretas que esse mundo oferecia. O cheiro áspero do feno que estaria pronto para o corte dentro de uma semana, o odor de esterco e o perfume das rosas da mãe. Chegava até mesmo a sentir, de leve, o cheiro das triunfantes madressilvas de Gary Pevier, que aos poucos tomavam a cerca que marcava os limites da propriedade, enterrando-a sob o enlace das videiras de perfume excessivamente doce. Brett deixou de lado a tigela de cereal e foi até onde sabia que o celeiro estaria. No meio do caminho até a entrada, olhou para trás e viu que a casa se transformara em nada mais que um contorno enevoado. Mais uns passos e ela foi engolida. Ele estava ali sozinho em meio à imensidão branca, tendo apenas um pequeno e prateado sol olhando para o seu rosto. Sentiu o cheiro de poeira, umidade, madressilva, rosas. Foi então que o rosnado começou. O coração chegou à boca do menino, que deu um passo para trás, com todos os músculos retesados como cordas esticadas. Já em pânico, o primeiro pensamento que lhe ocorreu, como de uma criança que era subitamente atirada em um conto de fadas, foi o de que havia um lobo. E Brett olhou ao redor, agitado, sem conseguir ver nada além da vastidão branca. De repente, Cujo emergiu da névoa. Um som de gemido começou a escapar da garganta de Brett. O cachorro com quem ele crescera, que puxava com paciência o trenó do dono, que tinha 5 anos e soltava gritos de alegria, preso a um arreio que Joey fizera na oficina. O cachorro que o esperava com tranquilidade ao lado da caixa de correio todas as tardes, até a chegada do ônibus escolar, com chuva ou com sol. Aquele cachorro guardava apenas uma mínima semelhança com a aparição enlameada e pardacenta que aos poucos se materializava ao emergir da névoa da manhã. Os olhos grandes e tristes do São Bernardo agora estavam vermelhos, estúpidos e baixos. Pareciam mais olhos de porco do que de cão. O pelo estava coberto por uma lama verde e marrom, como se ele tivesse rolado na área mais pantanosa da parte baixa da campina. O focinho estava enrugado, mimetizando um sorriso terrível que deixou Brett paralisado de terror. Ele sentiu o coração querendo saltar para fora da boca. Uma espuma branca e grossa escorria entre os dentes do animal. Cujo? Sussurrou Brett. Cujo! Cujo olhava para o menino e não o reconhecia mais. Não reconhecia o rosto, nem os tons das roupas, ele não conseguia ver exatamente cores, não da forma como os humanos viam, nem o cheiro. O que via era um monstro de 2 pernas. Cujo estava doente e agora tudo parecia monstruoso. A cabeça ribombava pesadamente, pedindo morte. Queria morder, rasgar e dilacerar. Uma parte dele via uma imagem nebulosa em que saltava sobre o menino e o derrubava, antes de rasgar aquela carne até os ossos, antes de beber aquele sangue enquanto ainda pulsava, bombeado por um coração moribundo. Foi então que o vulto monstruoso falou, e Cujo reconheceu a voz. Era o menino. O menino. E o menino nunca lhe fizera mal. Houve um tempo em que ele amava o menino e teria morrido por ele se fosse preciso. Ainda havia um resto daquele sentimento, o suficiente para afastar a imagem da morte até que ficasse tão turva quanto o nevoeiro que envolvia os dois. A imagem se desvaneceu e mergulhou novamente no rio caudaloso e barulhento da doença. Cujo? O que foi, rapaz? O que restava do cachorro que Cujo fora antes da mordida do morcego no focinho se virou, e a fera doente e perigosa, dominada pela última vez, foi obrigada a virar junto. Cujo saiu aos trancos e barrancos, sumindo dentro da névoa densa. A espuma caía do focinho. Disparou a correr com dificuldade, na esperança de deixar a doença para trás, mas ela o acompanhou, zunindo e martelando, torturando-o com o ódio e a sede de matar. O São Bernardo começou a rolar de um lado para o outro na grama alta, mordendo e revirando os olhos. O mundo era um mar de cheiros enlouquecidos. Ele queria ir até a fonte para estraçalhar um a um. Cujo começou a rosnar outra vez.
Levantou-se e se embrenhou ainda mais no nevoeiro que, enfim, começava a se dissipar diante de um cachorro enorme que pesava quase 90 quilos. Depois que Cujo desapareceu no nevoeiro, Brett ficou na porta durante mais de 15 minutos, incapaz de decidir o que fazer. Cujo estava doente. Talvez tivesse comido uma isca envenenada ou coisa parecida. Brett sabia o que era raiva e, se já tivesse visto uma marmota, uma raposa ou um porco-espinho com aqueles mesmos sintomas, teria percebido que Cujo estava infectado. Mas nunca lhe passou pela cabeça que seu cachorro pudesse ter essa terrível doença que afetava o cérebro e o sistema nervoso. Estava mais inclinado a pensar em alguma isca envenenada. Precisava avisar o pai, que então chamaria o veterinário. Talvez o próprio pai pudesse fazer alguma coisa, como fizera 2 anos antes, quando arrancara espinhos de porco-espinho do focinho de Cujo com uma pinça, puxando cada um primeiro para cima, depois para baixo, depois para fora, com cuidado para não partir nenhum, pois isso causaria uma inflamação. Isso mesmo, a solução era avisar o pai. Ele faria alguma coisa como no dia em que Cujo se metera com o senhor porco-espinho. Mas e a viagem? Ninguém precisava contar ao menino que a mãe conseguira a viagem por meio de algum estratagema desesperado, ou da sorte, ou das 2 alternativas anteriores. Como acontecia com a maioria dos filhos, ele podia sentir o clima entre os pais e sabia que as temperaturas mudavam de um dia para o outro, como um guia experiente conhecia as curvas e os meandros de um rio que corria para o mar. Tinha sido por pouco e, mesmo com a concessão do pai, Brett sentia que o acordo fora duro e desagradável. Só teria certeza absoluta da viagem quando o pai deixasse os 2 na rodoviária e fosse embora. Se comentasse sobre a doença de Cujo, será que o pai usaria isso como desculpa para segurar mãe e filho em casa? Brett ficou imóvel na porta da oficina. Pela primeira vez na vida, estava em um beco sem saída, diante de um dilema mental e emocional. Depois de alguns instantes, começou a procurar por Cujo atrás do celeiro. Chamou o cão em voz baixa. Os pais ainda estavam dormindo e ele sabia bem como o som se propagava na névoa matinal. Não conseguiu encontrar seu cachorro em parte alguma e deu o assunto por encerrado. O despertador acordou Vic às 4h45. Ele se levantou, desligou o alarme e seguiu para o banheiro, ainda tonto de sono, praguejando mentalmente contra Roger Brickstone, que se recusava a chegar ao aeroporto de Portland 20 minutos antes do check-in como qualquer passageiro normal. Roger não era assim. Era um homem prevenido. Sempre poderia haver um pneu furado, um bloqueio na estrada, uma enchente ou um terremoto. Alienígenas do espaço sideral poderiam decidir aterrissar na pista de pouso. Vic tomou banho, fez a barba, engoliu suplementos e voltou ao quarto para se vestir. A grande cama de casal estava vazia e ele suspirou baixinho. O fim de semana que Donna e ele tinham acabado de passar não tinha sido dos mais agradáveis. Na verdade, podia dizer com toda sinceridade que jamais desejaria encarar outro igual pelo resto da vida. Os 2 mantiveram as aparências por Ted, mas Vic tinha a sensação de estar participando de um baile de máscaras. Não gostou de ter consciência dos músculos da face se mexendo quando sorria. Dormiram juntos, mas pela primeira vez a cama king size pareceu pequena demais para Vic. Dormiram virados, e o espaço entre os 2 parecia uma terra de ninguém coberta com cuidado por lençóis. Ele passou as noites de sexta e de sábado em claro, já que morbidamente percebia todas as mudanças de posição de Donna, ouvindo o som da camisola contra o corpo da esposa. Ficou imaginando se ela também estava acordada, no outro lado do vazio que separava os 2. Na noite anterior, domingo, os 2 tentaram fazer alguma coisa a respeito do vazio no meio da cama. A parte do sexo foi razoavelmente bem-sucedida. Apesar de hesitante, pelo menos nenhum dos 2 chorou quando acabou. Por alguma razão, ele tinha uma certeza doentia de que isso aconteceria com um dos 2. Vic, porém, duvidava que aquilo pudesse ser chamado de fazer amor. Vestia um terno leve de verão de cor cinza, tão cinza quanto a luz da manhã lá fora, e pegou as 2 malas. Uma era mais pesada que a outra, porque levava a maior parte do arquivo das cereais Sharp. Roger tinha se encarregado de levar todos os layouts. Donna estava na cozinha fazendo waffles. O bule do chá estava no fogo,
começando a chiar. Ela vestia um velho roupão azul de flanela que pertencia a Vicky. O rosto estava inchado, como se o sono, em vez de servir de descanso, a tivesse nocauteado. Será que algum avião vai decolar com um tempo desses? Perguntou ela. A névoa vai se desfazer. Já está dando para ver o sol. Ele apontou para a janela e então deu um beijo leve no pescoço da esposa. Você não precisava ter levantado. Não tem problema. Ela abriu a tampa do tostador e mostrou habilidade ao colocar o waffle no prato e estender para ele. Queria que você não precisasse viajar. Falou baixinho. Não agora. Não depois de ontem à noite. Não foi tão ruim, não é? Não como antes, respondeu Dona. Um sorriso amargo, quase secreto, despontou em seus lábios e desvaneceu. Ela bateu a massa de waffle, depois despejou mais uma porção no tostador e fechou a tampa pesada do aparelho. Shhh. Despejou água fervente sobre 2 sachês de chá Red Rose e levou as xícaras, uma escrita Vicky e a outra Dona, à mesa. Como seu waffle. Tem geleia de morango se quiser. Vicky pegou o frasco e sentou-se à mesa. Passou geleia no waffle e ficou olhando ela derreter nos quadradinhos, como fazia quando era criança. A geleia era da marca Smuckers, que ele adorava. Passou com gosto. Parecia ótimo, só que Vicky não estava com fome. Você vai dormir com alguém em Boston ou em Nova York? Perguntou ela, virando de costas. Sabe, igualar o placar? Pagar na mesma moeda? Ele teve um sobressalto. Devia até ter ficado vermelho. Achou bom que ela estivesse de costas, pois sentiu que, naquele momento, seu rosto mostrava mais do que gostaria. Não que estivesse com raiva, mas a ideia de dar uma nota de $10 em vez de trocados ao recepcionista do hotel e depois pedir certas informações com certeza passara por sua cabeça. Sabia que Roger fazia isso de vez em quando. Vou estar ocupado demais para esse tipo de coisa. Como é mesmo aquele anúncio? Sempre tem espaço para a gelatina Jello. Você está querendo me tirar do sério ou o quê, dona? Esquece. Tome o seu chá e coma o waffle. Você precisa se alimentar. Dona se sentou diante do outro waffle. Não passou geleia, só um fiozinho de xarope de milho, Vermont Made Syrup e nada mais. Como a gente se conhece bem, pensou ele. Que horas você vai passar para pegar o Roger? Depois de tensas negociações, decidimos que seria às 6. Ela voltou a sorrir, mas dessa vez o sorriso estava cheio de carinho e afeição. Ele leva esse negócio de chegar cedo a sério demais, não é? Nem me fale. Estou surpreso por ele ainda não ter ligado para saber se acordei. O telefone tocou. Os dois trocaram um olhar e, depois de uma pausa silenciosa e cúmplice, desataram a rir. Era um momento raro, sem dúvida mais raro que a relação que tiveram no escuro, cheio de dedos na noite anterior. Vicky viu como eram lindos os olhos da mulher, como eram brilhantes. Eram tão cinzentos quanto a névoa de verão lá fora. Atende rápido antes que o Ted acorde, pediu ela. Ele atendeu. Era Roger. Vicky garantiu que estava de pé, vestido e pronto para a luta. Disse que pegaria o sócio às 6 em ponto. Desligou pensando se contaria a Roger sobre Donna e Steve Kemper. Provavelmente não. Não porque os conselhos de Roger fossem ruins, porque não eram. O problema era que, mesmo que o amigo prometesse não contar à tia, havia uma grande probabilidade de que não conseguisse cumprir a promessa. E Vicky suspeitava que a tia não conseguiria resistir à tentação de compartilhar uma história tão picante em meio às fofocas das partidas de bridge. Pensar com tanto detalhe no assunto fez com que ele se sentisse deprimido de novo. Era como se, ao tentar resolver o problema dos dois, Donna e ele estivessem enterrando o próprio cadáver sob o luar. O bom e velho Roger, comentou Vicky, sentando-se outra vez. Tentou sorrir, mas o sorriso pareceu errado. O momento de espontaneidade tinha passado. Será que a bagagem de vocês dois cabe no Jaguar? Acho que sim, deve caber. A tia precisa do carro e você tem... Puta merda! Esqueci completamente de ligar para o Joey Campbell e falar do problema do Corcel. Você tinha outras coisas em mente, disse ela com uma débil ironia na voz. Tudo bem, não vou mandar o Ted para a creche hoje. Ele está resfriado.
Acho que vou ficar em casa com ele pelo resto do verão, se você não se importar. Eu costumo me meter em encrenca quando ele não está por perto. As lágrimas embargaram sua voz, que ficou trêmula e vacilante. Vi que não sabia o que dizer ou como agir. Impotente, ficou assistindo a esposa pegar uma caixa de lenços Kleenex, assoar o nariz e enxugar os olhos. Como quiser, respondeu ele abalado. Como fica melhor para você? Ele se adiantou. Ligue para o Camber. Ele está sempre em casa e acho que não vai levar nem 20 minutos para fazer o concerto. Mesmo que seja preciso colocar outro carbu. Você vai pensar em nós enquanto estiver fora? Interrompeu ela. Na nossa situação? No que vamos fazer? Vou. Ótimo, eu também vou. Quer outro Eiffel? Não, obrigado. A conversa estava ficando surreal. De repente, vi que sentiu uma necessidade urgente de sair o quanto antes. De súbito, a viagem se tornou necessária e interessante. Era uma oportunidade de deixar toda aquela confusão para trás. Ficar a quilômetros de distância de tudo. Ele foi invadido por uma inesperada onda de ansiedade. Já conseguia enxergar o avião da Delta furando a neblina que se dissipava, mergulhando no azul. Posso comer um Eiffel? Os dois levaram um susto e olharam para trás. Ted estava de pé no corredor, enfiado em um pijama amarelo muito folgado, segurando um coiote de pelúcia pela orelha e trazendo cobertor vermelho enrolado nos ombros. Parecia um índiozinho sonolento. Claro, vou fazer um para você, disse Dona surpresa. Ted não costumava acordar cedo. Você acordou com o barulho do telefone, Ted? Perguntou Vicky. Ele balançou a cabeça. Acordei cedo porque queria me despedir, papai. Você precisa mesmo ir? Eu vou voltar rápido. Nem vai, disse Ted triste. Eu marquei na folhinha o dia da volta. A mamãe me mostrou qual era. Vou riscar todos os dias. E a mamãe vai ler as palavras para monstros para mim todas as noites. E isso é bom, não é? Você vai ligar? Noite sim, noite não. Liga todas as noites, insistiu Ted, subindo no colo de Vicky e colocando o coiote ao lado do prato do pai. Ted mordeu uma torrada. Todas as noites, papai? Não dá para ligar todas as noites, explicou Vicky, pensando no pesado cronograma planejado por Roger na sexta, antes da fatídica carta. Por que não? Porque o seu tio Roger é muito exigente, Ted. Intercedeu Dona, colocando o Eiffel de Ted na mesa. Venha aqui comer. Pode trazer o coiote. Papai vai ligar de Boston amanhã à noite e contar tudo o que aconteceu. Ted foi até seu lugar na ponta da mesa. Tinha um grande jogo americano de plástico escrito Ted. Você vai trazer um presente para mim? Talvez, se você se comportar. E talvez eu ligue para você hoje para dizer que cheguei bem em Boston. Combinado. Vicky ficou olhando fascinado, Ted derramar um mar de xarope de milho em cima do Eiffel. Que tipo de presente? Vamos ver, respondeu e ficou assistindo a Ted comer o Eiffel. De repente lhe ocorreu que Ted gostava de ovos. Mexidos, fritos, pochês ou cozidos, o filho traçava todos. Ted, que foi, papai? Se você quisesse que as pessoas comprassem ovos, o que diria? Ted pensou. Eu diria que ovos são muito gostosos. Os olhos de Vicky e Dona se cruzaram de novo e os dois tiveram outro momento semelhante àquele em que o telefone tocara. Desta vez, o riso foi telepático. A despedida foi leve. Só Ted, com sua imperfeita compreensão de como o período seria curto, de fato chorou. Você vai pensar no assunto? Perguntou Dona mais uma vez, quando Vicky entrou no Jaguar. Vou. Enquanto rodava até Bridgeton para pegar Roger, Vicky só pensava naqueles 2 momentos de comunicação quase perfeita. 2 em uma só manhã, nada mal. E para isso precisariam de 8 ou 9 anos de vida conjugal, mais ou menos um quarto dos anos que cada um tinha vivido até então sobre a Terra. Vicky se pegou pensando como todo o conceito de comunicação humana era ridículo. Que esforço monstruoso e absurdo era necessário para conseguir o mínimo de entendimento. Depois de investir o tempo necessário e fazer ficar bom, era preciso ter cuidado. Claro que ele pensaria no assunto. A relação deles era boa e, embora alguns canais estivessem obstruídos no momento, entupido por sabe Deus quanta sujeira, e parte dessa sujeira ainda podia estar podre,
Muitos outros pareciam desimpedidos e em boas condições gerais de uso. Era preciso pensar com muito cuidado, mas talvez também fosse preciso não pensar demais de uma só vez. As coisas costumavam encontrar um jeito de parecer maiores do que eram de verdade. Vicky ligou o rádio e começou a pensar no pobre professor Serial Sharp. Joy Camber parou em frente ao terminal da Greyhound em Portland às 7:50. A névoa já tinha se dissipado e o relógio digital do Castle Bank and Trust já marcavam 23 graus. Estava dirigindo com o chapéu enterrado na cabeça, pronto para se irritar com quem freasse o carro bruscamente ou o fechasse. Odiava dirigir na cidade. Quando ele e Gary chegassem a Boston, Joy pretendia estacionar o carro e deixá-lo no mesmo lugar até a hora de voltar para casa. Os dois poderiam se locomover de metrô, se conseguissem se entender com as linhas ou andar se não conseguissem. Charity estava usando seu melhor tailleur, de tom verde sóbrio, e uma blusa branca de algodão com babados no pescoço. Estava de brincos, o que tinha despertado uma leve surpresa em Brett. Ele não conseguia se lembrar de ver a mãe usando brincos em nenhum lugar, só na igreja. Brett foi falar sozinho com a mãe assim que ela subiu para o quarto para se vestir, depois de preparar um prato de aveia para o marido. Joy passou o café da manhã quase todo calado, grunhindo respostas monossilábicas para qualquer pergunta e depois se fechando para qualquer possibilidade de conversa ao sintonizar a rádio num programa de esportes. Os dois temiam que o silêncio pressagiasse uma explosão ou uma súbita mudança de ideia em relação à viagem. Charity já tinha vestido a calça e estava colocando a blusa. Brett notou que ela estava de sutiã cor de pêssego, o que também o deixou impressionado. Não sabia que a mãe tinha roupas de baixo que não fossem brancas. "Mãe", chamou Brett com urgência. Ela se virou para ele, dando a impressão de que tinha quase se assustado com o filho. "Seu pai falou alguma coisa?" "Não, é o Cujo." "O que tem o Cujo?" "Ele está doente." "Como assim doente?" Brett contou que comeu a segunda tigela de cocoa beers sentado no degrau da varanda, falou da caminhada em meio à névoa e da súbita aparição de Cujo, que estava com os olhos vermelhos e selvagens e com o focinho pingando espuma. "E ele não estava conseguindo andar direito", continuou Brett. "Ele estava, mancando. Acho que é melhor contar para o papai." "Não", respondeu a mãe em um tom seco, segurando os ombros do filho com tanta força que chegou a machucar. "Não faça isso de jeito nenhum." Ele olhou para ela, surpreso e assustado. Charity soltou os ombros de Brett e falou mais baixo. "Você só tomou um susto porque viu o Cujo saindo da névoa desse jeito. Não deve ter nada de errado com ele, certo?" Brett ficou tentando encontrar as palavras certas para fazer a mãe entender que Cujo parecia estar muito mal e que, por um instante, pensou que o cachorro avançaria contra ele. Não conseguiu. Talvez porque, no fundo, não quisesse encontrá-las. "Se tiver algo de errado com o Cujo", continuou Charity, "deve ser uma coisinha de nada. Ele deve ter brigado com o gambá." "Eu não senti cheiro de gam." "Ou talvez ele tenha corrido atrás de uma marmota ou um coelho." "Será que ele não foi atrás de um alce no pântano?" "Vai saber. Ele também pode ter comido uma urtiga." "Acho que sim", disse Brett hesitante. Seu pai não ia perder uma chance dessas. Eu até consigo ouvir ele dizendo: "Doente, é? Bom, o cachorro é seu, Brett. Trate de cuidar dele. Tem um trabalho demais para ficar tomando conta desse bicho." Brett balançou a cabeça com ar triste. Pensava exatamente igual. E o pensamento era corroborado pela lentidão com que o pai tomava café enquanto o rádio berrava o programa de esportes na cozinha. "Se você deixar para lá, o Cujo vai acabar indo atrás do seu pai com o rabo entre as pernas e Joey vai cuidar dele. Ele adora aquele cachorro quase tanto quanto você. Só que nunca vai admitir isso. Se perceber que tem alguma coisa errada, ele vai levar o Cujo ao veterinário em South Paris." Acho que sim." As palavras da mãe pareceram sensatas, mas ele continuava insatisfeito com a situação. Ela se abaixou e deu um beijo no rosto do filho. "Vamos combinar uma coisa. Se você quiser, nós ligamos para o seu pai hoje à noite. Que tal? Assim, quando falar com ele, você aproveita para perguntar, como quem não quer nada, se ele deu comida para o Cujo. Aí você vai saber como estão as coisas." "Boa ideia", concordou Brett. Agradecido, ele sorriu para a mãe,
que retribuiu o sorriso, aliviada por ter contornado o problema. Porém, perversamente, a situação gerou mais uma preocupação durante aquele tempo aparentemente interminável em que esperavam Joey trazer o carro até a varanda e, em silêncio, começar a colocar as 4 bagagens no porta-malas. Em uma delas, Charity havia escondido todos os 6 álbuns de fotos que tinha. A preocupação era que Cujo aparecesse no quintal antes que eles saíssem e deixassem o problema nas mãos de Joey Kember. Cujo, porém, não apareceu. Agora Joey estava abrindo a porta traseira do Ford Country Squire e entregando as 2 malas menores a Brett. Em seguida, retirou as 2 maiores. Mulher, você tem tanta mala que fico me perguntando se não está planejando fugir e se divorciar de mim em Reno, em vez de ir a Connecticut. Charity e Brett sorriram sem graça. Parecia uma tentativa de fazer piada, mas com Joey Kember era muito difícil ter certeza. Quem sabe um dia, disse ela. Nesse caso, eu teria que ir atrás de você e trazer você de volta com meu novo guincho, respondeu ele sem sorrir. O chapéu verde estava enterrado na parte de trás da cabeça. Garoto, você vai tomar conta de sua mãe? Brett fez que sim. Acho bom. Joey mediu o menino. Você está ficando bem grandinho. Já deve estar com vergonha de dar um beijo de despedida no seu velho. Negativo, papai, disse Brett, dando um abraço apertado em Joey e um beijo no rosto mal barbeado, sentindo o cheiro azedo de suor e um resto do hálito de vodka da noite anterior. Estava surpreso e estupefado com o amor que sentia pelo pai. Um sentimento que ainda aflorava às vezes, sempre quando ele menos esperava, e com frequência cada vez menor nos últimos 2 ou 3 anos, algo que a mãe não sabia nem acreditaria se lhe contassem. Era um amor que nada tinha a ver com a forma como Joey Kember tratava a mãe ou ele no dia a dia. Era uma coisa bruta, biológica, de que ele jamais se libertaria. Um fenômeno com muitas lembranças ilusórias do tipo que assombravam alguém a vida toda. O cheiro da fumaça do cigarro, a imagem do barbeador refletida no espelho, a calça pendurada na cadeira, certos palavrões. O pai abraçou o filho e depois se virou para Charity. Pôs um dedo embaixo do queixo da esposa e levantou o rosto dela um pouco. Das plataformas que ficavam ao lado do prédio de tijolos à vista veio o som de um ônibus sendo ligado. O motor era um troar gutural e grave, movido a diesel. Divirta-se, disse ele. Os olhos de Charity se encheram de lágrimas, que ela se apressou em limpar. O gesto era quase de raiva. Ok. Abruptamente, a expressão dura, fechada e distante, desceu sob o rosto do marido, como se fosse o elmo de um cavaleiro. Era o perfeito homem do interior outra vez. Vamos pegar aquelas malas, garoto. Parece que tem chumbo nessa aqui, Deus do céu. Joey ficou com a esposa e o filho até que as 4 malas fossem despachadas, olhando com atenção para cada adesivo colado, sem notar a expressão de condescendente curiosidade do fiscal. Ficou observando o carregador colocar as malas dentro das entranhas do ônibus. Depois se virou mais uma vez para Brett. Quero falar com você um instante. Charity ficou olhando os dois se afastarem. Ela se sentou em um dos bancos duros, abriu a bolsa, tirou um lenço e começou a mexer nele. Era a cara de Joey dizer para ela se divertir e depois tentar convencer o menino a voltar para casa com ele. Na calçada, Joey disse: Vou dar 2 conselhos a você, garoto. Acho que você vai ignorar os 2, pois garotos costumam fazer isso. Mas isso nunca impediu um pai de tentar. O primeiro é o seguinte: este sujeito que você vai conhecer, esse tal de Jim, não passa de um merda. Um dos motivos para eu permitir essa viagem é que você já está com 10 anos. E nessa idade você já consegue diferenciar um homem de um molengão. Olhe para ele e você vai ver. Ele não faz nada. Passa o dia sentado no escritório mexendo em papéis. Pessoas como ele causam metade dos problemas do mundo. Pessoas que têm o cérebro desconectado das mãos. As bochechas de Joey ganharam tons de um vermelho intenso. Ele é um merda. Fique de olho nele e veja se não concorda comigo. Tudo bem, respondeu Brett em voz baixa e controlada. Joey Kember deu um sorrisinho. O segundo conselho que dou é ficar de olho nos seus bolsos. Mas eu não tenho dinheiro. Kember lhe estendeu uma nota de $5 amassada. Tem sim. Não gaste tudo em um só lugar.
O dinheiro dura pouco nas mãos do tolo. Está certo. Obrigado. Até a volta. Despediu-se Kember sem pedir outro beijo. Tchau, papai. Brett ficou na calçada e viu o pai entrar no carro e ir embora. Foi a última vez que o viu com vida.